você não tem as linhas troncos. Então, a MTU vai ter a gestão do transporte intermunicipal aqui na região e precisa ser que mudar a concepção dessa empresa, tá? Hoje, o transporte aqui na região deve ser a Artesp que cuida do transporte intermunicipal. E outra coisa, no caso do metrô da CPTM, o governo do estado ele coloca recurso público para poder pagar as gratuidades. Então, o que são gratuidades? São as pessoas que têm direito por causa da idade ou por causa de um outro fator, os estudantes que têm direito à meia. Então, no metrô da CPTM, o governo do estado coloca recurso para ajudar a pagar. No caso da MTU, não. Quem paga integralmente são os passageiros, porque nada é de graça. Então, se a pessoa está pagando a metade, um estudante, ele paga a metade do transporte. Só quem paga a outra metade dele é o conjunto de passageiros, porque está embutido naquela passagem. Então, temos que fazer uma gestão, eu estou já há algum tempo falando sobre isso, escrevendo sobre isso, para que o governo do estado coloque recursos, subsidie também a MTU, que atende a população, o ônibus intermunicipal. O Porto de São Sebastião, nós tivemos aqui, alguns meses atrás, que eles querem ampliar o porto, né? Um porto que até esse mês de maio embarcou 340 mil toneladas no porto. É um porto pequeno. Aqui eu tenho dados, acho que de 2009, né? Só para ter uma ideia, né? Aqui, no máximo, o Porto de São Sebastião vai chegar a 1 milhão esse ano, no máximo, de toneladas embarcadas. Os maiores portos do mundo, Xangai, dá 542 milhões. Né? Então, só para dimensionar um pouco o Porto de São Sebastião com relação a outros portos do mundo. O Porto de Santos está chegando a 100 milhões de toneladas ano. Vai chegar a 200 milhões de toneladas ano. Uma característica, acho que eles estão falando em rever a Mogi Bertioga, só que um porto ele tem que estar conectado à ferrovia. No mundo inteiro, todos os portos estão conectados à ferrovia. A carga chega no porto por ferrovia e não por carreta, por automóvel, por caminhão. O superintendente do porto esteve essa semana na Assembleia e falou que ia estudar a ferrovia aqui na região. Só que ele falou que vai estudar, vamos esperar para 3.000, 3.500, porque não devia estar casado com o plano. Eu nem sei o que a população acha, porque esse porto ele vai ser um porto moderno, vai criar pouco emprego e tem um impacto na vida das pessoas, tem um impacto na cidade, um impacto no histórico, no turismo, etc, etc. É lógico que tem os dois lados. Uma parte das pessoas acha que vai trazer progresso, né? Vai trazer emprego, e outras acham que não, que quer a qualidade de vida, quer. Então a cidade vai discutir, já discutiu, eu estive aqui no evento, né? Mas um fato que me passa bastante atenção é que deveria estar conectado esse porto para a ferrovia. E outra, o Porto de Santos vai dobrar a capacidade para 200 milhões de toneladas anos. Será que é necessário realmente aumentar a capacidade do Porto de São Sebastião? Então, são perguntas, tá? Aí a população que vai... Aqui tem o desenho dos contornos, né? Rodoviário de Caraguá e de São Sebastião, né? Aqui a duplicação da Tamoios, que é uma via importante aqui para o litoral norte. Eu acho que é muito importante a duplicação. Já estão duplicando depois de milhares de promessas, de demorar e tal. Parece que agora estão duplicando 49 quilômetros do trecho do Planalto. E aqui é o novo desenho da serra que eles estão falando, que vão cortar uma série de interferências, que ela vai ser um pouco mais menor, né? Mais direta. Ainda falta o IARIMA disso aqui, vai ser difícil obter esse ano, e também falta o IARIMA dos contornos rodoviários de Caraguá e de São Sebastião. Porque aqui a BR-101, que é a SP-055, que passa aqui na região, na verdade virou uma grande avenida, né? E mesmo o traçado, a gente vê, nós viemos do sentido de Bertioga para cá, se vê que o traçado dela, da BR-101, não é um traçado para um grande volume de veículos, porque é travado. As curvas são fechadas, o raio é fechado, e é travado, e é uma via perigosa. Outra coisa também que eu observei, que deve se agendar junto com o governo do estado, é que se faça uma ciclovia, né? Se faça uma ciclovia ali do lado, ou então
um lado para o pessoal andar, porque não tem, as pessoas andam na rua, até na área ali do acostamento, representando um sério perigo às pessoas, à integridade das pessoas. Então, tem que se rever, né, esse trecho aqui da SP-055, porque quando foi feito era um outro período, né? O mundo cresceu bastante e precisa se rever. Aqui, aliás, a região é muito propícia à ciclovia, porque você tem um relevo plano com pouca rampa aqui no litoral no geral. O governo federal, como eu falei, tem feito esse PAC, né? Está repassando 32 milhões de reais aos estados e municípios, só que, por enquanto, ainda está relativo apenas aos municípios com acima de 700 mil habitantes. Vamos esperar e até conversar com o governo federal para que leve, pelo menos, até os municípios de 50 mil habitantes, que possa apresentar projetos de mobilidade urbana. Tá ok? E, como eu falei já, o artigo 21 da Constituição Federal, que a mobilidade urbana é dos estados, tá? Mas o governo federal começou a entrar e a jogar peso nisso. Isso é muito importante. Desde o advento do Ministério das Cidades, que se começou a se pensar nisso, a ter política da mobilidade urbana. É isso aí. Obrigado. Espero. Muito obrigado. Nós vamos continuar. Eu quero passar agora para o Rodolfo, se você quiser fazer suas considerações, Rodolfo, fique à vontade. Se quiser fazer aí ou aqui, você fique à vontade. Boa noite a todos. Muito esclarecedora a fala do Evaristo. Sou arquiteto urbanista, então esse é um assunto que me interessa muito. Sou candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Caraguatatuba e a gente tem vivido nessas últimas 2 décadas um crescimento aceleradíssimo da nossa cidade e também da nossa região como um todo. A gente vem de um processo de aprovação de um plano diretor que foi muito discutível, porque foi meio que atropelado e ouviram pouco a sociedade como um todo. Então, foi um plano diretor que ficou meio restrito a algumas associações e algum número pequeno de pessoas. Enfim, foi aprovado esse plano diretor. A preocupação da gente, enquanto cidadão em Caraguatatuba, enquanto a minha de arquiteto, é muito grande, porque hoje na cidade a gente não consegue mais pegar o carro, como o Evaristo falou, nós somos uma sociedade, e sociedade a gente entende com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo que entende-se com muitas pessoas, uma sociedade individualista, né? Onde a gente quer pegar o nosso carro e ir para a cidade, e ir até a esquina. Infelizmente, a gente vai ter que mudar essa cultura, porque as nossas cidades, principalmente as nossas cidades do litoral norte, não vai conseguir suportar isso por muito tempo. Então, a nossa cidade já vive esse transtorno, viu, Evaristo? As nossas cidades já vivem, Caraguatatuba particularmente, onde o carro se tornou prioridade na cidade. Então, o espaço urbano ele é tomado por praticamente 70% para os veículos individuais. Se tornou um caos para a nossa cidade. Não temos espaço mais para guardar os carros. Tá tendo aí uma grande... Tem um setor que está ganhando muito, que é o setor de estacionamentos particulares. Mas a qualidade de vida... em qualidade de vida, a gente perdeu muito, né? Porque a gente vai para a cidade, acaba demorando lá meia hora para achar uma vaga, dependendo do horário, e nós já estamos tendo o transtorno da volta para casa a partir das 5 horas da tarde. Então, quem é de Caraguatatuba sabe que quando a gente pega o carro e vai para os bairros aqui, vindo para São Sebastião, a gente já pega ali em frente ao hospital, aí já começa... Se você tem horário para pegar filho em colégio, essas coisas, já está se tornando um caos. A grande preocupação é que nesse plano diretor a gente não planejou
espaços, nem reservou para justamente a implantação do transporte público, transporte coletivo, de qualidade para toda a população. A gente está pensando numa cidade onde a gente verticalizou praticamente 100% da cidade, aumentamos o número de andares, né, na cidade toda, ampliamos o nosso espaço de ampliação urbana, ampliamos o espaço, onde a cidade pode crescer, ou seja, aqueles espaços que antes eram espaços rurais, que não poderiam se construir, foi denominado como área de expansão urbana. Num estudo junto com os arquitetos do IAB, nós calculamos que esse plano diretor, do jeito que está, multiplicará a cidade, o número de seus habitantes, em torno de 10 vezes. Se nós temos hoje 100 mil, nós teremos 1 milhão em praticamente 10 anos, do jeito que está crescendo a cidade, que é uma das cidades que mais cresce no país, Caraguatatuba, né? Como toda a região. A cidade não suportará isso. E esse plano que prevê esse crescimento, porque verticalizou de maneira irracional a nossa cidade, isso foi aprovado, ela não prevê espaços para o transporte público de qualidade. Então, essa é uma preocupação muito grande e que nós, eleitos, né, enquanto Partido dos Trabalhadores e nos moldes da participação popular, nós teremos que rever. Infelizmente, nós só conseguiremos rever esse plano após 5 anos. Né? Mas ainda dá tempo de aprovar esse plano aqui que o Evaristo falou, que a gente tem que aprovar até 2015, né, Evaristo? Então, tomara que seja o Partido dos Trabalhadores na administração de Caraguatatuba. E após 5 anos, se nós estivermos na administração, acho que a gente vai ter que ganhar sermos reeleitos, né, para poder mudar o plano e tentar conter o crescimento da cidade. Quando a gente fala em conter, a gente fica meio preocupado, porque as pessoas, esse cara não quer que cresça. Não é assim. Nós queremos que a cidade cresça com qualidade. Né? Nós queremos que a cidade cresça da periferia para o centro como um todo, e não só na região central. Então, a nossa cidade realmente... a gente tem uma vantagem muito grande, que ela é plana, tem poucas regiões de serra. Então, nós temos um espaço muito bom para a construção de ciclovias. Nós temos espaços ainda muito bons para a gente preservar para a implantação de transporte público de qualidade, com integração de todas, né, o transporte público, a integração entre os transportes, o bilhete único. Então, a gente tem essa vantagem. Infelizmente, nós estamos assumindo, né, os mesmos erros das grandes cidades, que a gente vê nas grandes cidades hoje. Nós estamos trazendo esses erros para as nossas cidades do litoral. E sabemos que estamos pecando, sabemos o caos que é São Paulo, quando o Evaristo mostrou que ela falou, e mesmo assim, conscientemente, nós estamos trazendo esse erro para as nossas cidades do litoral norte. Eu anotei algumas coisas aqui, eu falei que a importância da ciclovia, do transporte público, mas a importância também é um grande erro que nós estamos cometendo na nossa cidade e que inviabiliza a cidade e a mobilidade urbana, é que nós estamos pavimentando as nossas ruas, e nós sabemos disso, com asfalto. Né? Isso é um crime contra o meio ambiente, é um crime contra o nosso planeta em si, e um crime contra os nossos moradores e as futuras gerações. A nossa cidade hoje, uma chuva de 10, 15 minutos, o nosso centro da cidade ele fica intransitável. Isso não acontecia, quem é morador aqui de Caraguatatuba, né, me desminta, né, se eu estiver mentindo, mas isso não acontecia há 10, 15 anos atrás. Então, a cidade vem, com o passar do tempo, com a impermeabilização, e isso tende a aumentar, porque os prédios que foram aprovados, né, o número de veículos, eles criaram dois sobressolos para veículos, para atender esses prédios, e a valorização, né, desses prédios e desses veículos é justamente para você impermeabilizar todas as ruas da cidade. Nós fazendo isso, nós estaremos inviabilizando a cidade, porque a cidade ela vai começar a inundar como um todo. Eu moro num bairro chamado Jardim das Gaivotas.
para entrar nesse bairro, eu passo pelo Poiares, e o que divide o bairro do Poiares, Jardim das Gaivotas, é um córrego. Esse córrego, há 15 anos atrás, chovia normalmente, não acontecia nada. Hoje, quando dá essa chuva de 15, 10 minutos, esse córrego transborda e eu não consigo passar de um bairro para o outro. Então, esse é o crime que nós temos nós vamos ter que rever, né? Rever o modo de crescer da cidade. E esse rever o modo de crescer com a cidade passa por ouvir a população como um todo, né? O respeito ao próximo. E fazer o resgate. Eu acho que a gente tem que fazer o resgate da cidade para a população, né? E esse resgate, eu acho que começa a passar pelas administrações petistas. E é isso. Nós estamos aí para valorizar o debate. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Quero passar a palavra agora para Maurício Moromizato, representando aí a cidade de Ubatuba. Boa noite. Alô? Quer ir na tribuna? Quer ir na tribuna, Maurício? Alô? Sabotagem do pessoal do Fernando aí, né, Fernando? Pessoal, uma boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu fiz questão de reservar o período na agenda para estar aqui, porque, primeiro, pela importância do tema, segundo, pelo convite do mandato do Marco Aurélio e para prestigiar aqui o pessoal de São Sebastião, e eu acho que é muito importante. Queria saudar o Marco Aurélio e o pessoal todo do mandato pelo apoio que sempre vem dando e por essa disposição de estar presente em diversos momentos. E eu, no tempo político, no tempo de militância política minha, o Marco Aurélio, de longe, é o deputado mais presente, com apenas 2 anos de mandato. É disparado. Então, eu acho que isso precisa ser ressaltado sempre. O Fernando... Você me permite uma parte? Eu costumo dizer assim que o mandato do Marco Aurélio é um mandato militante. Obrigado. Militante de sempre, né? Muito bem. Obrigado. E saudar o Fernando e, no nome do Fernando, todo o pessoal de São Sebastião, saudar o Rodolfo, que nós estamos juntos na caminhada política desde o início, né? Desde 2004. Evaristo, obrigado pela palestra. O representante do mandato do deputado Alencar. E, assim, em cima do que o Evaristo colocou, e nós estamos preparando o plano de governo lá também, né? E a gente tem uma preocupação com esse tema, mas nunca tinha pensado específico nele até eu ser convidado. Aí aproveitei para estudar um pouco, e o Evaristo falou muitas coisas ali a respeito, assim, do que a gente já vê. E, além da questão da definição, um pouco assim, hoje aqui no litoral... Nós acabamos de sair da Rio+20, né? A gente fala muito na questão da sustentabilidade e eu acho que a mobilidade urbana é um fator de sustentabilidade e ela precisa dar um equilíbrio entre o fator econômico, nós estamos aqui discutindo, o Evaristo falou um pouco do porto, da duplicação, um equilíbrio entre o fator econômico, o fator ambiental e o fator social. Não dá para escapar desse tripé, não dá para ter uma visão estreita de só uma das coisas. E esse tema é muito claro para a gente aqui do litoral, porque, de um lado, a gente tem uma população oprimida pelo Parque Estadual da Serra do Mar, socialmente impedida de progresso, e, ao mesmo tempo, tem o fator econômico que causa impacto. Então, nós temos que ver, pelo lado da sustentabilidade, também essa questão da mobilidade urbana. No nosso caso aqui, eu mudei para Ubatuba há 20 anos, que eu estou no litoral norte. E antes a gente tinha um pouco de problema na temporada, na questão do trânsito, principalmente na locomoção entre Ubatuba e Caraguá, entre Ubatuba e Taubaté. Era um pouco na temporada, mas ainda assim, nos horários em que tinha praia, que o pessoal estava na praia, a gente conseguia escapar. E o que a gente vê hoje, o Marco Aurélio sentiu na pele, uma vez que foi no Saco da Ribeira, que a gente, do Saco da Ribeira de Ubatuba até o centro, ficou atrás do caminhão de lixo e a gente atrás em comboio, porque não conseguia passar. Então, hoje, o problema do trânsito, o problema já está presente, inclusive fora da temporada.
Agora, o que acontece é que ele piora na temporada, ele se torna insustentável na temporada. Quando caiu a ponte de São Luís do Paraitinga, a rodovia ficou 4 dias parada. Eu precisava vir a Caraguatatuba, eu ficava ligando para o pessoal da Maranduba e falava, posso ir? Não, não vem não, porque ainda o pessoal está tudo fora do carro. Então, um caos instalado, né? E hoje piorou porque aumentou o número de ônibus, aumentou muito o número de caminhões de transporte, por conta de que ele colocou da BR passar dentro do perímetro urbano. Então, por questão de insegurança, é cheia de quebra-mola, é um meio inseguro, porque transita pedestre, transita ciclista, ou seja, a infraestrutura para o transporte no litoral norte está insuficiente, já é muito claro isso, e porque nós temos hoje, ela já é insuficiente. Então, eu acho que essa é uma questão que nós vamos debater com muita clareza, de maneira, assim, agora com a região metropolitana, de maneira metropolitana, porque está dando impacto pessoal na vida das pessoas, na questão da saúde, no desperdício do tempo, no custo de deslocamento que é desnecessário ou então muito demorado. E, como o Rodolfo colocou de Caraguá, eu queria colocar a respeito de Ubatuba, um pouco dos problemas, para a gente ter um pouco dessa visão. Em 2006, quando eu fui candidato a deputado, tinha um estudo de uma pessoa de São Sebastião, que era um estudo de mestrado, que falava a respeito da previsibilidade dos impactos futuros. E ele fez um estudo baseado naquela época, com o crescimento que já tinha, com o crescimento passado, ele fazia algumas previsões. E ele fez algumas que, assim, ele colocava lá que, por volta de 2015, São Sebastião passaria Ubatuba em população. Isso está acontecendo, se não me engano, no censo já ficaram muito próximos. Ubatuba com 78 mil e São Sebastião muito próximo. Oi? São Sebastião muito próximo dali. E que ele colocava que, em 2020, o litoral norte teria 750 mil habitantes fixos e algo como 130 mil veículos licenciados locais. Então, ele já colocava que nós tínhamos que preparar nossas ruas, preparar os estacionamentos, fazer um planejamento. E, pelo que ele colocou de Ubatuba passando, São Sebastião passando Ubatuba em população, eu acho que, se a gente for olhar, ele deve estar acertando, deve estar próximo aí, porque naquela época a gente ainda não tinha o boom de veículos, de vendas de veículos, de venda de motos. A gente sente que isso aumentou muito. Por conta disso, eu acho que, quando a gente trata desse tema, a gente está pensando no futuro, né? Tá, problemas agora para resolver, mas tem que ter uma visão de futuro do que a gente já vai ter. E aí eu vejo que, no nosso caso, independente da gente aumentar a questão do transporte de bicicleta, do transporte coletivo, é fundamental que essa duplicação que já vai ter da Tamoios e vai, por conta econômica, vir até São Sebastião e o Porto, ela também deve se estender até Ubatuba. Nós vamos ter a visão de que o governo do Estado, de maneira muito rasa, nem fez o projeto. Ou seja, nós não temos nem a visão de futuro de como seria uma rodovia que chegasse até Ubatuba e que depois fosse até o Rio para interligar. Ele fez audiência pública agora, levando até Tabatinga ou até Massaguaçu para livrar os problemas de Caraguá, mas isso vai dar problema aqui para Caraguá também. Então, nós precisamos fazer essa duplicação para melhorar o acesso. Eu acho fundamental essa disputa, porque aí a gente adquire aquela noção de que realmente nós vamos ser uma região metropolitana, ligando Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, ligando ao Vale, um modal de transporte que possa melhorar a qualidade do transporte público e dos transportes necessários, que são os transportes de carga, igual colocou ali. Então, eu vejo que é fundamental isso. A questão da MTU, do transporte coletivo, com bilhete único, interligado, isso nós queremos fazer em Ubatuba, a questão do bilhete único, mas hoje precisa fazer ele intermunicipal, né, para poder melhorar essa questão, proporcionar uma interligação melhor. E o que eu vejo fundamental, Marco, e que é uma questão de política de governo do Estado, mais do que dos municípios, o governo do Estado, eu vejo de maneira muito dirigida, de maneira muito intencional, ele é um governo que concentra.
Nós vemos no estado de São Paulo que nos últimos 20 anos de PSDB houve uma concentração nas regiões metropolitanas, um abandono nas regiões extremas do estado de São Paulo. E isso acontece também aqui, em que há uma concentração de investimentos em Caraguatatuba, em São José dos Campos, em cidades polos, em detrimento de outras cidades. Então, por exemplo, nós de Ubatuba sofremos muito com o fato do governo do estado adotar uma política de saúde em que o atendimento especializado é feito pelo AME. Se o prefeito quiser contratar um médico especialista, o governo do estado não manda dinheiro, mas ele faz uma estrutura cara como o AME, que faz com que, de maneira rotineira, todo mundo tenha que viajar a Caraguá e viajar para fazer uma consulta de urologista, uma consulta de ortopedista, e isso impacta o trânsito, da mesma forma como a questão de outros serviços sociais. Por que as delegacias todas não podem fazer o serviço do poupa-tempo? E tem que todo mundo vir. Então, ele concentra Caraguá, que aí Caraguá vem como sendo um modelo de administração municipal por conta disso. A gente sabe que não é um modelo, né, Rodolfo, de administração, mas há essa concentração. Então, eu vejo que, para a gente melhorar essa questão da mobilidade, precisa também ter essa ação política, essa ação em outros serviços, bem na linha do que você colocou, né, de ter os centros, vários centros. Então, São Sebastião precisa ter médico especialista, Ubatuba precisa ter médico especialista, esse serviço que já faz o poupa-tempo. E, localmente, a gente também, por exemplo, ter assistência hospitalar nos 3 lugares. Eu sou muito crítico, eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu sou muito crítico a respeito de um hospital regional. Porque eu acho que vai ter um abandono dos hospitais locais. Vai jogar tudo na mão dos hospitais regional. O governo do estado não vai mais investir dinheiro nas santas casas locais e vai haver uma concentração e vai haver uma empurroterapia, uma ambulância terapia para o hospital regional. Então, eu vejo que, na minha opinião, nós devemos ter 3 bons hospitais, um em cada cidade. Devemos, de maneira complementar, ter as assistências médicas especializadas, ou seja, se tem UTI em Ubatuba, não precisa ter em São Sebastião ou em Caraguá, mas aqui pode ter UTI neonatal, em outro lugar tem a nefrologia, a hemodiálise, igual até aqui, ou seja, o que for de alta complexidade,